Henrique Carneiro, muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Oi, Henrique. Legal. Obrigado que você tenha aceito o convite. Oi, Mauro. O prazer é meu de rever você depois de tanto tempo. Prazer estar Pois é. aqui. Então, nós éramos dois jovens lá em 77, 78, 79, do movimento estudantil. Éramos dois chatos. O Henrique na Convergência Socialista e eu no PCdoB. E a gente tinha muita rusga, evidentemente, né? Aquela coisa da luta política e tal. Mas isso passou, e hoje a gente tem, acho, uma admiração mútua, né? E o Henrique se tornou, de fato. Hoje você está no PSOL, né, Henrique, inclusive? Sim. Né? Está no PSOL, lá junto, claro, aqui com a esquerda do PSOL, e ele é hoje uma referência no tema de álcool e drogas no Brasil. Tá? Ele é professor de História, coordenador do Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação e é membro da Organização Internacional Álcool e Drogas Sociedade Histórica. Então ele é, de fato, uma referência brasileira e internacional nesse tema de álcool e drogas. Eu te chamei, Henrique, para você explicar que história é essa aí, né, dessa crise enorme da adulteração das bebidas, aparentemente mais as bebidas destiladas, que o processo, a crise não para, a gente tem já vários mortos e suspeita, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, ó, esse fim de semana, tá, a crise do metanol, 225 casos suspeitos, confirmados são 16, tá, 14 deles no estado de São Paulo e 2 em Curitiba, e já com mortes acontecidas. Dá para nós o contexto dessa crise, Henrique, por favor? Bom, antes de tudo, lembrar que as nossas rusgas sempre foram cordiais, né? A Super! gente tinha, a gente tinha diferenças políticas, mas sempre com um alto nível, enfim, de argumentação e de convivência. Mas para o tema que a gente está aqui para conversar, eu não sou especialista, obviamente, nem no crime organizado, nem no processo, enfim, técnico de fabricação de álcool. E até agora não se sabe qual é, enfim, a razão pela qual esses produtos foram adulterados, quem que fez e tal. O que eu gostaria de comentar, e que é a minha especialidade, é a discussão do modelo regulatório, porque o tipo de problema que a gente está tendo agora, e que não é a primeira vez e nem é exclusivo do Brasil, é um problema que ocorre devido a um descontrole no processo de distribuição de bebidas alcoólicas. E o que eu estudei como historiador, publiquei já um livro sobre a história das bebidas, chamado Bebida, Abstinência e Temperança, e depois um outro sobre a história do proibicionismo das drogas. O que eu pude verificar nos meus estudos, em primeiro lugar, é que o álcool é uma substância antiquíssima, é uma droga universal que nasceu em contextos pré-históricos, porque a fermentação de frutas sempre levava a esse aumento de um teor alcoólico que agrada não só aos seres humanos, né, até mesmo aos animais. Então, a busca da consciência alterada através do álcool é uma espécie de condição estrutural das civilizações humanas. Praticamente todas tiveram bebidas, e as bebidas sempre tiveram uma importância enorme, uma importância nutricional, uma importância religiosa, uma importância simbólica, uma importância gregária muito grande. Por isso que os fermentados foram divinizados, né? A própria civilização judaico-cristã faz do vinho uma substância sagrada. Agora, houve uma grande mudança no século XVII, 1600 mais ou menos e pouco, quando o álcool destilado passou a ter uma difusão massiva. Então, o álcool fermentado, milhares de anos. O álcool destilado, que foi descoberto, enfim, criado pelos árabes, depois levado aos mosteiros medievais, ele era raríssimo, caríssimo, uma substância usada só pela elite para fins medicinais. Chega no século XVII e ocorre aquela chamada Revolução do Álcool. É quando, através dos holandeses, sobretudo na Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, o álcool tem uma popularização enorme.
é, sobretudo, o vetor militar que provoca isso. Os holandeses distribuíam o destilado de cereais com um aromatizante, né, de juníper, que é o chamado gin. E isso ficou conhecido como a coragem holandesa, porque os soldados usavam para ficar, enfim, mais dispostos ao combate. Coragem holandesa, é isso? Dutch Courage, em inglês. E era também conhecido como o vinho queimado, o brand wine, que seria a ideia de um vinho que, ao ser destilado, se transforma em conhaque, né? Então, esses álcools, o gin, o conhaque, no mundo mais oriental, a vodka, nas Ilhas Britânicas, o uísque, eles adquirem, no século XVII, uma importância extraordinária. Eles passam a ser o principal, a principal base de arrecadação dos estados modernos. A base fiscal do Estado moderno é álcool. Na Rússia, chega a 50% do orçamento do Estado. Mas também na França, na Inglaterra, em todos os países, esse produto se torna de uma importância extraordinária. Agora, ele tem um impacto muito deletério, sobretudo nas populações periféricas, que, no caso, por exemplo, da América do Norte, não se conhecia fermentado alcoólico. Na América do Sul, os indígenas tinham os fermentados, né, o nosso cauim, caxiri, a chicha nos Andes. E quando chega o álcool destilado, é um impacto muito maior, porque, obviamente, com o fermentado você precisa de litros e litros para se embriagar, e com o álcool destilado, pequenas doses já podem levar até a situações de coma alcoólica, né? E aí, o álcool passa a ter um grande debate sobre a questão da sua regulação. Para resumir, existem basicamente 3 modelos regulatórios. O primeiro modelo regulatório é aquele que vai tentar proibir o álcool. Ele surge no século XIX por uma enorme influência do puritanismo religioso, sobretudo metodista, nos Estados Unidos. O Maine é o primeiro estado que proíbe, em 1851, e em 1919 vem a Lei Seca, que dura 13 anos, até 33, quando o Roosevelt acaba com a Lei Seca. Esse modelo também ocorreu na Escandinávia e, em pequena medida, no Canadá. É um modelo de ordem totalmente coercitiva, de ordem repressiva, que não resolveu o problema. Ao contrário, ele aumentou o problema, porque o álcool passou a circular sem qualquer tipo de controle público, teve envenenamento em massa de metanol. Durante a Lei Seca nos Estados Unidos, são cerca de 50 mil mortos e mais um número gigantesco de mutilados. Nos 13 anos, foram 50 mil mortos. Teve um impacto dramático na saúde pública, porque o álcool era fabricado em alambiques clandestinos. E você sabe que na destilação, a primeira parte, que é a chamada cabeça, ela tem metanol, e a última também, então precisam ser desprezadas. E por razões, enfim, de aproveitamento de tudo para fim de lucro, havia álcool contaminado com metanol. Esse é um modelo, portanto, que fracassou e que hoje em dia apenas alguns países de fundamentalismo islâmico, como é o caso da Arábia Saudita ou do Irã, proíbem o álcool. A maior parte do mundo resolveu adotar 2 outros modelos regulatórios possíveis. Um é o modelo regulatório brasileiro, que é o modelo mais leniente possível. É um modelo em que não há praticamente nenhum tipo de controle do ponto de vista da interferência do Estado na cadeia produtiva. É um modelo, enfim, hiperliberal. Resultado do fato de que nós somos uma sacarocracia, né, como se chamava o poder da oligarquia produtora de açúcar, que sempre teve no açúcar e na aguardente os seus produtos, enfim, mais importantes. O escravismo africano foi feito com o uso do tabaco e do álcool como moeda de troca. O escambo na África era feita com aguardente e com tabaco, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve algumas tentativas de regulamentar, deputados que no início do século XX queriam proibir aos domingos, algumas limitações, mas nunca se limitou nada. O outro modelo possível é o modelo que surgiu no Canadá e na Escandinávia, que é o modelo de intervenção do Estado.
É chamado de Sistema de Gothenburg, que é uma cidade sueca que, lá pelo século XIX, começou a dizer que, bom, se o álcool é problemático, então só o Estado vai vender. No caso, o município. Né? Nos Estados Unidos, alguns estados também tiveram isso, mas o grande modelo estatista do álcool é o Canadá, onde desde 1921, no Quebec, depois em 26, se eu não me engano, em Ontário, e depois para todas as demais províncias, surge um monopólio de empresas estatais provinciais, que são as únicas que podem vender álcool no atacado e controlam o comércio exterior. Então, para importar álcool no Canadá, somente as empresas estatais, e elas que revendem para restaurantes, bares, enfim, supermercados. Uhum. Esse modelo, eu acho que é um modelo muito interessante da gente refletir. Ninguém lembra dele, ninguém fala de que, olha, existem países que estatizaram o álcool. E não são sequer países, enfim, chamados de comunistas. É um país do primeiro mundo, da OCDE, dos 7 grandes, que é o Canadá. E eu acho que esse modelo é a grande discussão que nós deveríamos fazer hoje no Brasil para tentar dar conta dos problemas ligados tanto ao metanol como a vários outros problemas que o álcool provoca. Uhum. Sim, você tem, como você falou, né? Você tem um modelo totalmente leniente no Brasil e, ao mesmo tempo, você tem a cobrança de impostos, né? Então, para aumentar a margem, escapar dos impostos, você vai fazer a produção clandestina, óbvio, né? E aqui existia até 2016 o Sistema de Controle da Produção de Bebidas, que era um órgão ligado à Receita Federal que tinha na linha de produção a verificação de cada garrafa. Esse sistema foi abolido pelo governo Temer, sob justificativas esdrúxulas de que era muito caro, muito custoso, etc. E aqui a gente não tem praticamente nenhum controle efetivo, na medida em que 30% dos destilados são clandestinos, são falsificados, são Sim. adulterados, não correspondem àquela garrafa que ali aparece. Né? E isso torna esse mercado domínio do crime organizado. Porque, é claro, uma coisa que tenha uma tal lucratividade e uma tal leniência do Estado é muito difícil de você controlar. Né? No caso canadense, como somente o Estado pode fazer a distribuição atacadista, ele garante o controle de qualidade, a determinação dos preços, a localização das lojas que vão vender, que também são lojas estatais, né? O Liquor Control Board of Ontario e o Société des Alcools du Québec, no Quebec, e cada outra província tem uma respectiva. Aliás, é o mesmo modelo que o Canadá adotou para a maconha. A maconha também É isso que eu está ia te falar. A estatizada. maconha é exatamente o mesmo modelo lá, né? O mesmo modelo, a produção é privada. E existem empresas bilionárias, tanto no álcool como na maconha. Mas a distribuição é exclusividade do Estado. Uhum. E aí você faz, nesse caso, a restrição, né? Por exemplo, tem uma amiga que morou no Canadá que ela fala, ó, não pode vender maconha para menor de idade. Não pode, nem álcool. Né? Aí é claro que tem as tentativas de quebrar, de burlar o sistema, né? Às vezes ficam uns meninos, umas meninas perto da loja da maconha oferecendo um trocadinho para maior de idade comprar para eles. Mas aí faz parte, mas é residual, né? O fato é que está controlado, né? Aqui no Exatamente. Brasil, sem controle nenhum. Sem controle. Exatamente. Eu também morei no Canadá um semestre em 2017 como professor convidado na Université du Québec, a Montréal, e fiquei muito impressionado com o sucesso desse modelo em vários aspectos. Primeiro, um sucesso do ponto de vista da saúde pública, porque evita qualquer tipo de adulteração, controla a qualidade, etc. E estabelece restrições a menores de idade, restrições a pessoas que já estão excessivamente embriagadas, que aí não vão poder receber o álcool, etc. Tem, inclusive, uma outra restrição no Canadá, que também ocorre nos Estados Unidos, que talvez seja, inclusive, essa um pouco exagerada, que é a proibição do consumo público. Não se pode beber álcool publicamente. Você pode beber nos bares, na sua casa. No Canadá, a única tolerância é se houver um piquenique no parque, aí você pode tomar bebidas fermentadas, você pode levar cerveja ou vinho.
mas só junto com alimentação. Eles não, por exemplo, em um show de música na praia ou num estádio de futebol ou de hóquei, lá no caso, não pode se levar bebidas, né? E esse aspecto aqui no Brasil também chegou a existir, inclusive a restrição nos estádios, e justo agora o governo estadual de São Paulo está querendo de novo permitir as bebidas nos jogos de futebol, né? Tá querendo permitir? Sim, há uma iniciativa de acabar com a proibição que existia. O que é muito curioso, porque o futebol no Brasil, que é o maior entretenimento público, é uma paixão nacional, se tornou... Pronto. Ah, voltou. Você estava falando do governo de São Paulo querer reintroduzir o álcool nos campos de futebol, né? Isso, conta. Exatamente. O futebol no Brasil virou o centro da indústria do vício, porque, por um lado, é o lugar onde mais se está presente as empresas de apostas, que hoje patrocinam todos os grandes times, patrocinam a televisão, e a indústria do vício está hoje capturando, sobretudo, as parcelas mais vulneráveis, mais pobres da população brasileira, para uma situação de dependência mórbida e com consequências terríveis no empobrecimento da população, que não guarda mais dinheiro, que leva tudo para ser apostado nessa relação com as telas dos celulares, que é profundamente adictiva, né? Que cria uma dependência Sim. muito maior até do que muitas drogas. E agora, com o álcool associado a isso, você tem os dois maiores setores da indústria do vício, que é a indústria alcoólica e a indústria das apostas, capturando a principal diversão pública brasileira, né? Uhum. Nossa, impressionante. E evidentemente que você vai ter uma conexão direta, né? Entre o uso do álcool, portanto, perda de controle relativo e aumento das apostas, né? Claro. Na verdade, a gente tem uma tendência, a minha tese é de que a história do capitalismo, não é só minha, enfim, é uma tese de muitos autores, ela se baseou na indústria das drogas. As grandes substâncias que moveram a máquina mercantil do início do capitalismo foram substâncias que são chamadas de bens de consumo não durável. Porque os bens de consumo durável, roupas, etc., algumas outras, você compra e gasta ao longo de 1 ano, 2 anos, tempo prolongado. Agora, se você consome algo que imediatamente depois de você consumir você já quer de novo, isso é o produto ideal. Então, as especiarias, o tabaco, o café, o chá, o chocolate, as bebidas destiladas, as drogas em geral, todos esses foram a base fiscal dos estados, foram o principal fluxo mercantil. E, na nossa época, com a Revolução Industrial, isso adotou, então, uma perspectiva ainda mais abrangente, né? Tanto com o álcool destilado, como com as drogas da Big Pharma e as substâncias ilícitas que o proibicionismo criou e que servem, enfim, para agregar um valor extraordinário nesse mercado. É sempre bom lembrar que o Brasil é o segundo mercado ocidental e o terceiro do mundo em relação a quase tudo, inclusive bebidas alcoólicas, né? Depois Estados Unidos e China, nós somos o maior mercado desses produtos, né? Dominados por empresas internacionais, por grandes multinacionais. Henrique, quando você saiu, eu estava comentando aqui que ia te perguntar, pergunto agora, porque até teve uma contestação aqui que eu achei relevante, eu falei, olha, teve uma experiência, acho que eu não estou enganado, em Diadema, lá atrás, durante os governos do PT, que o índice de criminalidade era altíssimo, e eles baixaram uma norma que acho que os bares tinham que fechar 10 ou 11 horas da noite, e de fato, você teve uma redução brutal do índice de criminalidade na cidade. Diadema é uma cidade do ABC, ou ABCD, em São Paulo, uma cidade periférica, então foi uma decisão importante. Você conhece essa experiência? Sim, eu acompanhei. Eu acho que esse tipo de modelo, que não é proibicionista, mas é um modelo regulatório, é o ideal para todas as drogas. Maconha, cocaína ou álcool. É preciso dizer que o álcool das drogas em geral, tanto as lícitas como as ilícitas, é talvez a pior
a mais problemática, tanto em termos de danos para a saúde pública, como em riscos de conduta, porque ele leva, enfim, a potencializar a violência, tanto doméstica como pública, etc. Então, a restrição ao horário de funcionamento dos bares é uma regra que em muitos países é praticada. E ela é alternativa a qualquer ideia, enfim, de suprimir o álcool, abolir o álcool, Uhum. proibir o álcool, ou qualquer outra droga que não pode ser proibida, porque a proibição acaba premiando o mercado clandestino. O traficante de álcool vai ter aí uma venda com uma margem de lucro imensamente maior, que é o que ocorre hoje com a maconha e com outros produtos, né? Então, mas me explica. Bom, o Augusto Achute diz assim: fechar o bar às 10 da noite, você praticamente mata o setor cultural. Sou músico, faço o quê? Tem diversos países do mundo em que os bares fecham 10, 11 horas da noite e que o setor cultural não morreu, não, né? Acho que Aí é são preciso discutir, enfim, os detalhes. Às 10 os horas eu detalhes. também acho Claro, muito cedo. E também não acho claro. que seja o caso de fechar os bares. Em Diadema eu acho que chegou a ser assim. Eu acho que seria uma norma de que parasse de se vender álcool a partir de um certo De horário. determinado horário. Claro, Perfeito. em vários países é assim, inclusive eles anunciam, enfim, que a partir desse horário não se vende mais, então aqui agora é a É, última rodada, tal. O que não significa que o bar deva fechar. Outra coisa é questões de ruído público e claro. tal, de incômodo público, mas se um bar é Ah, totalmente isolado acusticamente, não vejo por que ter obrigatoriedade de fechamento. Mas limitar a venda, isso aí eu acho que é uma medida que poderia ter um impacto positivo. perfeito. Deixa eu ler uns comentários aqui e quero continuar nesse assunto muito interessante. Está todo mundo muito instigado aqui, instigada com o que você está falando. Álvaro Frota, grande abraço, Henrique Carneiro. Receba aquele abraço. Legal. Luciana Gatti está sempre aqui com a gente. Ela é talvez não, é uma das maiores cientistas ambientais brasileiras, responsável pelo estudo de gases de efeito estufa na Amazônia. E ela diz que o Rui Costa está bloqueando a nossa participação na COP. Incrível, incrível, realmente. Fernando Coutinho, governo Lula é uma vergonha, está alinhado com o sionismo e o império, é cúmplice do genocídio do povo palestino. Meu coração está com o povo palestino. E a Verônica Nascimento diz assim: esses liberais de esquerda são a opção infeliz, onde a esquerda raiz, infelizmente, não chega. Adoraria eleger um Kleber Rosa, governador, está falando lá da Bahia. Claro. Henrique, agora me explica uma coisa: se a indústria do álcool é tão fundamental para o capitalismo, e se ela movimenta a máquina fiscal, a máquina arrecadatória, e, portanto, ela tem um papel estruturante do ponto de vista do Estado, por que é que maconha e cocaína, por exemplo, não são liberadas, reguladas e se transformam em fonte de arrecadação para o Estado? Primeiro, uma constatação que, num modelo em que houvesse monopólio na distribuição, seria muito maior do que uma arrecadação fiscal. Você teria a Ah, totalidade da renda para o orçamento público, que deveria, inclusive, ser vinculado à área de saúde, à área de educação, e permitiria, inclusive, um argumento no sentido da legalização, quer dizer, ao invés de deixar na mão do crime organizado, vamos colocar isso para atender às necessidades da população. E isso deveria ser para todas as substâncias, porque o critério do proibicionismo nunca foi um critério de saúde pública. Nunca houve uma junta de médicos que dissesse: essas substâncias são perigosas mais do que outras, então vamos proibir essas, aquelas não. O tabaco, o álcool e as bebidas cafeínicas são as três grandes drogas legais do mundo contemporâneo. Por que tá. que as derivados da coca, do ópio e da maconha se tornaram proibidos? Isso envolve três. Na verdade, é extremamente complexo. Eu vou, enfim, tentar reduzir um pouco a três questões, mas elas são, enfim, muito multideterminadas. A primeira foi uma disputa internacional em relação ao controle de matérias-primas essenciais. Primeiro, o Tratado do Ópio começou em Xangai, em 1908, depois em Haia, na Holanda, em 12, foi uma pressão dos Estados Unidos contra a indústria química e farmacêutica da Alemanha e da Olha, Holanda também.
Ou seja, o ópio se tornou, com a morfina, uma substância indispensável, não só para a medicina em geral, mas para a guerra em particular. Foi a Guerra da Crimeia, a Guerra Civil dos Estados Unidos, das primeiras que começaram a ter o uso de morfina por via injetável, porque também foi a mesma época que se inventou a seringa. Então, a guerra era a base da demanda de um controle dessas substâncias e o lucro das empresas que passavam, enfim, a disputar esse mercado. Uhum. Depois tem um outro elemento, que é a xenofobia. A xenofobia contra substâncias que são vinculadas enfim, a culturas e a regiões periféricas do planeta. Então, a maconha sempre foi uma planta de origem asiática, depois de enorme difusão pela África, e ela foi apresentada como um bode expiatório de imigrantes, mexicanos nos Estados Unidos, os árabes na Europa, e aqui no Brasil, os negros, tanto que o nome maconha vem do quimbundo. Então, há um enorme preconceito com uma planta que não fazia parte da tradição do cristianismo ocidental. Agora, tem um terceiro elemento que talvez acabe sendo o determinante, que é o que uma historiadora de Harvard, Liza McGill, chamou de a criação de uma técnica de poder, de coerção estatal, statecraft. Porque com a proibição de um produto que é de uso de massas, você dá o principal pretexto para as forças repressivas poderem fiscalizar, violar, extorquir a vida cotidiana, a vida íntima, a vida doméstica da população. Então, proíba-se qualquer coisa que milhões de pessoas usam, pronto, você tem um pretexto de policiamento, sobretudo das camadas mais marginalizadas, que é gigantesco. No caso do álcool nos Estados Unidos, foi o pretexto para o racismo institucional. A Ku Klux Klan cresceu porque ela ia aplicar a lei seca sobre os negros que queriam ficar bebendo, etc. E no Brasil é a mesma coisa. A gente tem uma espécie de pretexto coercivo que aumenta o poder discricionário da polícia. E aumenta também digamos assim, a cooptação da polícia pelo crime organizado, porque a renda é tão grande que, inevitavelmente, a polícia começa a se corromper e se tornar sócia do crime. Recentemente vimos a delegacia inteira de Santa Cecília, a delegada-chefe e outros, serem afastados porque estavam obtendo milhões de reais com o tráfico de crack na zona central de São Paulo. Né? Agora, Henrique, entendo. A gente vive no Brasil hoje uma situação esquisita, para dizer o mínimo, em relação especificamente à maconha. A maconha não é legal, mas você compra óleo derivado da maconha, basicamente o CBD, que não tem, né, diferentemente do THC, não tem essa função estimulante, vamos dizer assim, né, não dá o barato, a viagem, mas ele você compra em praticamente qualquer farmácia do país hoje, os médicos receitam. E aí é curioso, né? Porque também o médico pode receitar também uma formulação do CBD com THC, né? Que aí tem já esse caráter, ele vai ter um efeito estimulante, vamos dizer assim. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma repressão brutal, né? Bom, eu vou te dizer, eu tô aqui em Brasília. Em Brasília, meu, você vai aqui nos bairros de classe média alta, você pode fumar cigarro de maconha que não vai ser incomodado, tá praticamente legalizado, né? Então hoje parece que a maconha, primeiro, você não permite o acesso da população mais pobre a esses óleos essenciais, porque são caríssimos ainda, e segundo, você bota a polícia em cima das periferias e libera o uso de maneira praticamente consentida para a classe média, média alta e para a burguesia, né? Pois é a hipocrisia vigente no Brasil e em outros países. Né? Nós somos o segundo mercado de maconha do mundo ocidental, depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que foi o principal implementador do proibicionismo, já legalizou em praticamente o país inteiro. Em Nova York, em qualquer grande cidade, você compra um adulto, compra maconha e pronto. No Canadá também. Então a gente está, E digamos fuma assim. na rua, né? Inclusive.
Ele tem restrições para se consumir na rua, não é permitido legalmente, mas acaba tendo muita tolerância. Tem um amigo Lá se meu que teve põe em Nova cigarro. York, pré-Trump, que diz que você anda por Nova York, você não precisa nem fumar para viajar, né? Tá No cheiro de. Canadá não se pode fumar cigarro também na rua. Certo. A maior parte dos edifícios tem uma placa dizendo a 8 metros daqui você não pode fumar. 8 metros é quase do outro lado da rua. Aí tem uma outra dizendo a 8 metros daqui também não pode. Então há uma restrição muito grande ao uso público nesses países. Mas há uma completa garantia do uso privado, enfim, em locais, enfim, particulares, etc. Essa situação é fundamental de ser compreendida, porque a maconha é o green rush, como eles chamam, é uma substância que está tendo um crescimento como commodity extraordinário. Ela não é apenas para uso recreacional ou medicinal, é uma substância industrial que tem finalidades, enfim, potencialidades de uso para tecidos, para até matriz energética alternativa. O maior produtor de cânhamo do mundo é a China, que tem uma empresa estatal e que afirma, você pode ver no site da empresa em inglês, né, que é o Hanma Corporation, tem uma proposta de substituir a matriz energética de combustível fóssil por biodiesel de cânhamo, que é muito mais eficiente do que a cana-de-açúcar ou do que o milho. Tem várias safras anuais, não precisa de agrotóxico. A maconha tem vários elementos que a favorecem como alternativa industrial. Então, hoje, é uma questão de soberania nacional garantir o controle de cada país, sobretudo dos grandes países, da cadeia produtiva do cânhamo na sua forma psicoativa e na sua forma industrial. Né? Agora, o uso psicoativo não é só THC e CBD. Tem dezenas de princípios ativos e existe um conceito que é do efeito comitiva, o efeito entourage, que é a ideia de que os princípios ativos agem um em relação ao outro. Então, o CBD puro não é tão eficiente como aquele que também tem o THC. Isso para efeito médico, para uso contra convulsões, contra epilepsia, contra dor crônica, contra efeitos da quimioterapia, etc. Do ponto de vista, digamos assim, dos efeitos desejados no sentido psicológico, ou seja, relaxamento, aumento da criatividade, aumento da desinibição, potencialização, enfim, de uma série de características importantes, como é a empatia humana e tal. Nesse sentido, a maconha é uma substância inigualável, porque ela cumpre papel que o álcool também cumpre, sem nenhum dos riscos associados ao álcool, que são riscos tanto até de morte e de perda de consciência, como de incitação à violência. Né? Então, é uma tragédia que a maconha seja proibida e o álcool, a grande diversão pública incitada, né, pelo Estado com publicidade. Porque a outra coisa fundamental... Ai, começou uma obra aqui. Você está escutando barulho, né? Eu vou levar para a outra sala. Faz uma pequena pausa. Eu vou levar para lá que tem uma obra no vizinho. Espera um segundo. Tá bom. Te espero. Vai lá. Gostei dessa. Ao vivo é assim, gente. Deixa eu ver aqui. Durante a Copa, o Vinícius Omori, a FIFA forçou a venda de bebidas em estádios no Brasil. Essa mesma pressão está acontecendo nos estados do Canadá? Vou perguntar para ele daqui a pouquinho. O Vitor Piragibe está dizendo aqui, quase substituiu o fenobarbitol por cannabis, por conta de epilepsia. Mudei de cidade e voltei a usar o remédio. Tem amigos que, de fato, têm crise de epilepsia e que usam a cannabis com grande sucesso. Vamos ver, acho que o Henrique já está se colocando. Aqui o Vitor também tem algo sobre a reforma administrativa. Segura um pouco aí que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá, Vitor? Sobre a reforma é nosso próximo tema e coloco o seu comentário aqui. Vai lá. Oi, Henrique. Melhorou. Tá dando para me ouvir? Vê agora. Aqui é o outro quarto. Tranquilo. Pega menos o barulho aqui da obra. Ótimo. Então, você estava falando dessa questão do efeito entourage, né? E do quanto, então, na verdade, essa regulação de pé quebrado no Brasil, de liberar só o CDB, ela, inclusive, ela não
permite que as pessoas usufruam de todo o potencial, né, da Exato. maconha. Tá. Na verdade, o debate está em curso, tem uma solicitação para haver uma regulamentação das associações que hoje fornecem para milhares de pacientes que usam por razões médicas, mas a gente era que legalizar toda a cadeia produtiva. Eu acho que o sistema ideal seria fomentar ao máximo a microprodução. Enfim, poderia se produzir em agricultura familiar, poderia haver uma empresa estatal que fizesse a compra dos pequenos produtores, como existe com a folha de coca no Peru. No Peru é a ENACO, uma única empresa estatal que compra dos pequenos produtores e depois redistribui, tanto para venda como folha para se usar da forma tradicional, como para usar a coca em doces, em farinha, em alimentos, em uma série de usos que também existem para a folha de coca, que é muito tradicional, né? O Henrique, sim. Desculpa. Não, por pode favor. falar, era isso. Não, é que na semana passada teve aqui a Luna Vargas, que inclusive é admiradora tua, mandou um super abraço. E ela eu também gosto muito dela. Ela é gente boa demais. E ela estava comentando que esse é um novo drama do Brasil, né? Está havendo um processo de regulamentação do cânhamo feito pela Anvisa e pela Embrapa, e que ela falou, Mauro, o agronegócio vai controlar a produção de cânhamo e de maconha no Brasil de novo. Vai ser tudo entregue para eles do jeito que a coisa está indo. Então, esse é também essa desgraça aqui dessa situação que a gente vive no Brasil, né? Dessa lógica, né, da operação toda voltada do Estado a serviço do agronegócio, porque não é só o governo lá no Planalto, não, a Embrapa também. Eu vi uma entrevista de uma técnica da Embrapa para o Globo Rural, ela dizendo, não, o cânhamo é a nova soja. Meu, é isso, entrega para o agro. O risco é que se torne o mesmo modelo que o álcool, porque o álcool destilado é um mercado poderosíssimo, que é dominado por grandíssimas multinacionais. A própria Associação Brasileira de Bebidas Destiladas foi criada pelos 5 grandes grupos internacionais. É brasileira porque é o mercado brasileiro que eles exploram. Mas, na verdade, são empresas que acabam transferindo o seu lucro para o exterior e que fazem uma incitação do uso desses produtos, porque assim como a indústria farmacêutica, a gente tem uma proibição por um lado e do outro lado uma espécie de venda de panaceias que são vendidas em massa, de forma descontrolada também. Então a gente tem que pensar que a indústria alcoólica ela é hoje da ordem de 2,5 trilhões de dólares no mundo. Para a gente ter uma comparação, o PIB brasileiro é igual a isso. Quer dizer, o Brasil inteiro é a indústria do álcool. O mundo tem 115 trilhões, mais ou menos, de PIB global, dos quais 2,5 são álcool. E a transformação da indústria da cannabis num novo oligopólio de grupos internacionais é profundamente indesejável, por várias razões. Então, a gente deveria realmente pensar que esse modelo que eu citei, que foi o modelo, que é o modelo canadense, não é exclusivo do Canadá. No Uruguai, nós tivemos durante muito tempo, agora, infelizmente, eles tiraram uma parte desse monopólio, mas tinha uma empresa chamada ANCAP, que era a única que podia vender bebidas alcoólicas, gasolina e cimento, que é o curioso que eles faziam tudo numa empresa só. Então, lá você vai no Uruguai, só tem posto de gasolina da ANCAP. A refinaria nacional é da ANCAP, empresa estatal. Agora está um processo também de perda dessa condição. O Estado tem pressões para que ela seja privatizada. Partes dela foram, sobretudo na questão das bebidas. Mas é recente. Esse modelo, ele basta lembrar que o tabaco, por exemplo, o tabaco era estatal na França, na Espanha e no Japão, até a onda neoliberal do final dos anos 90. Olha só. Somente a empresa do Estado é que podia, todas aquelas marcas de tabaco famosas, Gauloises, etc., eram estatais.
Então, esse modelo é o ideal para uma indústria que a gente chama de indústria do vício, que tem um enorme potencial de risco e que, portanto, não pode ser deixado para oferir renda para grupos privados que vão querer, inclusive, incitar o seu uso, né? E a propaganda no Brasil foi limitada para destilados, mas permanece para cerveja, enfim, sem qualquer oposição, financiando tudo junto com a indústria das apostas, né? Uhum. Aqui, ó. A esquerda socialista pergunta: salve, professor Henrique, como funciona a rastreabilidade de bebidas no Brasil? O Sicob fechou em 2016, você comentou isso. Como o consumidor pode saber a origem da bebida? Um abraço. Olha, eu não sou especialista do ponto de vista técnico, no sentido de controle das bebidas, mas me parece que existe um rótulo que tem uma identificação de cada garrafa. É possível, me parece que das bebidas que têm, enfim, a produção oficial, a rastreabilidade de cada garrafa. Agora, a gente tem uma esfera muito grande de produtos que não têm rastreabilidade nenhuma, né? Que são os produtos, Uhum. enfim, do contrabando, da falsificação, da adulteração. Sim. Ô, Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Falamos da bebida, falamos da maconha. E a coca? E a cocaína? A cocaína é uma substância que, no final do século XIX, ela teve um enorme sucesso. Ela começou a ser usada em massa em bebidas energizantes, bebidas tônicas. A mais conhecida é a Coca-Cola, que tem o seu nome derivado de duas Sim. drogas, né? A noz de cola, que é um excitante africano, e a coca. O Depois Freud tivemos. era um grande admirador da cocaína. O Freud foi um dos maiores divulgadores e O ele não Conan era o Doyle, quem único. leu os livros do Sherlock Holmes, tem um dos livros, eu não Sim. sei se é um estudo em vermelho, em que ele está contando de uma viagem dele a partir de cheirar cocaína, né? Os personagens, o Sherlock Holmes era usuário contumaz, ele tomava de Isso. forma injetada, era uma solução de. Eu me lembro que era o quanto que era o percentual. Mas ela era usada de outras formas, que era junto com o vinho. Tinha um vinho italiano chamado vinho Mariani, que o Papa usava, a Rainha Vitória, toda a nobreza, todos os reis, todos os generais, todo mundo usava. E era considerado uma coisa que era até de uso doméstico, para dor de dente, para coisas assim, tinha aplicações tópicas. A cocaína começou a se tornar perseguida por duas grandes razões. A primeira é a invenção pela indústria farmacêutica de sucedâneos patenteados que são os excitantes anfetamínicos e outros. Então, por exemplo, os pilotos da Primeira Guerra Mundial eram todos com coca. Na segunda, não. Na segunda é a anfetamina, que vai garantir, inclusive, toda a máquina de guerra nazista, que fez a Blitzkrieg, porque os pilotos de tanque ficaram ali 2, 3 dias sem dormir com Pervitin, que é uma anfetamina, que o próprio Hitler também era grande usuário, né? A anfetamina ela é tão associada hoje à dinâmica produtivista do capitalismo que é das drogas mais vendidas no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, a marca Sibutramina, que usa não só como anorexígeno, para diminuir o apetite, mas que se usa para estudar, para dirigir caminhão, para fazer milhões de atividades em que esse estimulante está vinculado, né? Então, a anfetamina, assim como o café e outros excitantes, são drogas oficiais do produtivismo do capitalismo. A classe trabalhadora foi disciplinada com o uso do chá para poder ter maior desempenho, isso sobretudo na Inglaterra, no mundo mais latino-mediterrâneo, o café, que virou o nosso despertar, né? O café da manhã é a droga que garante o desempenho, a atenção, a Sim. vigília, e, portanto, se tornou uma droga meio que indispensável para o funcionamento do capitalismo. Sim, tá aqui o meu café aqui, ó. Toma isso aqui tudo, cara. Eu estou com o chá preto, eu fico com o chá preto. Pronto, entendi. Agora, e outros usos? O ópio, que aqui no Brasil não é tão conhecido. Como é que se coloca essa questão? E a gente tem lá nos Estados Unidos a crise dos opioides, né? Então,
O ópio é talvez a maior bênção vegetal que a humanidade teve. Porque o ópio é o analgésico genérico mais eficaz que existe. Sem o ópio, a humanidade teria sofrido 10 vezes mais dores e sofrimentos do que sofreu. Qualquer pessoa que tenha feito uma cirurgia, etc., sabe disso. A morfina e os seus sucedâneos sintéticos continua sendo indispensável para a sobrevivência humana. Sim. Agora, é também uma substância associada a uma situação de aumento do sofrimento humano que o mundo contemporâneo provoca. A gente vive cada vez maior estresse, maior tensão, dores físicas e mentais. E Tá. existem substâncias muito eficazes, inclusive os canabinoides, mas nos Estados Unidos teve uma excessiva recomendação de uso de opioides, sobretudo a empresa Purdue, que fez o oxicodone. Depois eles sofreram uma das maiores multas que a indústria farmacêutica já teve. O que substituiu o oxicodone foi esse opioide sintético que é o fentanil. E agora tem um outro ainda mais forte, que são os nitazenos. Essas substâncias, elas têm uma utilidade médica, servem até para pessoas que estão entubadas, etc., mas usadas indiscriminadamente são o que há de mais perigoso hoje. Provocam também dezenas de milhares de mortes por várias razões. Primeiro, porque, como é clandestino, você nunca sabe a dose. A substância clandestina não tem a dosimetria definida ali na sua posologia, não tem receita, não tem como é que se diz, o papelzinho ali com a definição exata do conteúdo. Então as pessoas usam um pó lá qualquer e depois podem sofrer uma overdose involuntária. Por outro lado, existe também uma situação hoje no mundo, e em particular nos Estados Unidos, que é um aumento do desespero, um aumento da falta de esperança no futuro, um aumento de pessoas que estão completamente desintegradas, que não têm emprego, que não têm até relações familiares, que muitas vezes estão morando na rua e que tendem a buscar substâncias que apaziguem essa dor. Então tem um psicólogo canadense, que é o Bruce Alexander, que ele fez um famoso experimento com ratos, porque se dizia, não, a heroína, a morfina, elas são tão viciantes que um rato, se tiver a opção de usar heroína ou de usar alimento, ele vai ficar só com a heroína. Mas isso era feito numa caixa de confinamento. O rato ficava lá, tinha uma alavanquinha, recebia uma dose. Ele falou, e se o rato for socializado? Aí ele criou o que se chamou de Rat Park, o Parque dos Ratos, a Disneylândia dos Ratos, que era uma coisa que simulava a natureza, lugares para tocas e, sobretudo, convívio social. E os ratos aí não se viciavam. Inclusive, os que já estavam viciados em caixas de confinamento, nesse novo ambiente, eles tendiam a diminuir ou até suprimir a dependência dessas substâncias. Então, a dependência não é a relação de uma molécula com um organismo. É, sobretudo, a relação de uma molécula com um organismo num contexto definido. E o contexto é o que acaba sendo o mais importante. Perfeito. Por isso que as populações mais frágeis, mais vulneráveis, são as que mais sofrem os riscos da adicção com crack, com aguardente, com cola de sapateiro. Quando não existe nada, as pessoas vão cheirar a gasolina, cola de sapateiro, para poder, enfim, aguentar a dor de uma existência intolerável, né? Sim. E hoje, da mesma maneira como lá nos anos 80, a crise nos Estados Unidos era a cocaína, agora é o fentanil, né? Com danos muito maiores, porque as drogas podem se dividir entre as que estimulam e as que, enfim, tranquilizam, acalmam, né? O que em inglês se chama de uppers e downers, né? Os que levam para cima e os que levam para baixo. Tem depois um terceiro campo, que são os psicodélicos, as substâncias que produzem êxtase, etc., que é um campo muito importante hoje da pesquisa científica, dos usos medicinais, e que são substâncias com muito pouco impacto negativo do ponto de vista fisiológico. É o LSD, a psilocibina, a mescalina, a DMT, que estão na bebida da ayahuasca. Os cogumelos, em geral, estão aí? Como? Os cogumelos estão nessa categoria Exatamente. também? Os cogumelos são a psilocibina.
e que ok. vêm sendo usados hoje com grande sucesso para tratamento de depressão, para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, particularmente, para estresse pós-traumático. Nos Estados Perfeito. Unidos tem se permitido até para uso em veteranos do exército essas substâncias. Porque, é claro, as pessoas ficam, enfim, com um trauma existencial que essas substâncias ajudam a fazer uma espécie de recuperação psicoterapêutica, associada, é claro, à psicoterapia, né? Mas você está falando dessa divisão, né? As drogas, então, ups, downs e as psicodélicas. Claro, a gente tem uma espécie de dieta pendular na história do capitalismo. Você excita primeiro para o desempenho militar ou fabril, ou, enfim, de desempenho dos operários, e depois precisa se acalmar. Então, na história Uhum, da Inglaterra, era chá e ópio na forma do láudano, que era uma solução uhum. alcoólica de ópio, ou apenas o gin. Então, você primeiro trabalha, depois precisa dar aquela relaxada para aguentar, enfim, o novo dia que já se aproxima. E essa é a dieta que a humanidade tem sofrido como uma contingência da nossa forma de impor regimes de trabalho alienantes, regimes de trabalho, enfim, que são voltados para extrair o máximo da força de trabalho, não restituindo nem o valor dessa força de trabalho e nem as condições, enfim, de uma realização de um trabalho em condições dignas e que não criem tanta depressão, tanto Uhum. nervosismo. Né? Tem um médico nos Estados Unidos, no século XIX, o Baird, que criou a expressão neurastenia, que ele dizia que era a doença da vida urbana. Uhum. Viver na velocidade que você tem dos transportes, do desempenho, etc., levam a esse estresse contínuo, que acaba tendo que ser administrado com substâncias, enfim, farmacológicas para que a pessoa aguente o tranco, né? Sim. Nossa, olha, fantástica a tua entrevista. Está aqui o Rafael Rosa. Um salve para o meu professor. Nos vimos ontem na Avenida Paulista. Claro, na grande manifestação pró-Palestina, né, que é Foi bem hoje a forte, né? causa, enfim, que está se tornando a mais importante no renascimento de um internacionalismo, né, É, que vinculado aos ideais humanitários, aos ideais, enfim, da defesa de uma população que está sendo exterminada. Né? fundamental. Todo mundo gostando demais da conversa contigo, Henrique. E aí eu queria ainda sobre essa questão e exatamente te perguntar. Explica um pouco para nós esse universo, porque ó, quando éramos jovens, eu não sei como é que é hoje, né? Mas era super usual a gente ir para o campo, ir para um sítio e tal, e sair todo mundo atrás dos cogumelos que nasciam na bosta da vaca para tomar o chá de cogumelo e ficar doidão, assim, era uma... É que é perigoso também, né? Porque de repente tem uns ali que são venenosos, pode dar problema. Então, mas era nessa lógica, né? Hoje, inclusive, eu sei que você tem aqui no Brasil redes ilegais, óbvio, de, por exemplo, importação de cogumelos do Vietnã, do Camboja, e que são usados em diversos tratamentos, inclusive com acompanhamento terapêutico, né, psicológico e tal. Então, esse universo do psicodélico, como é que ele se coloca hoje? Qual o tamanho desse mercado? Como é que esse tema está colocado aqui no Brasil? Chá de Os, lírio também era ruim pra cacete. A gente tomava chá não, de aí é lírio. outra coisa. É, Chá de lírio é uma substância deliriógena, não é psicodélica. É uma substância perigosíssima. É atropina e escopolamina, que são os seus princípios cacete. ativos, que é o que o pessoal chama de chá de zabumba, trombeta, é a datura ou a brugmância, o nome científico, que é muito comum aí em coisas de decoração de jardins. Mas Sim. isso é perigosíssimo, pode ter doses letais, etc. Os cogumelos, assim como outros psicodélicos, têm a vantagem de não terem toxicidade orgânica, fisiológica. O cogumelo é sem riscos físicos. Claro, tem riscos psicológicos. Até, Claro. enfim, atravessar uma rua pode ser uma coisa perigosíssima para alguém que tome, sobretudo quem não está habituado.
A pessoa pode ter também processos psicológicos, enfim, próprios que vão ser despertados. Então, não se recomenda um uso desassistido. Mas o uso dos psicodélicos é talvez um dos ramos mais fascinantes e dos mais promissores de uma ciência multidisciplinar que vincula o saber tradicional dos povos que tiveram a descoberta dessas plantas, os indígenas, que descobriram a ayahuasca, rapés, cogumelos, o cogumelo vem do México, né? Com digamos assim, a vanguarda de uma pesquisa ligada à neurociência, porque a identificação dos neurotransmissores foi resultado da sua analogia, enfim, estrutural com essas moléculas. É o caso da serotonina, que tem a analogia estrutural com a molécula do LSD ou da DMT. E eles produzem estados que, além de serem de grande valia como formas de, digamos, de terapia, de um mergulho numa espécie de autobiografia em que você faz um balanço da própria existência, eles também têm um enorme potencial cognitivo e criativo. Vários cientistas, Crick e Watson, que descobriram a dupla hélice do DNA, por exemplo, usaram LSD. O LSD foi usado por grandes pesquisadores em campos os mais diversos, porque ele permite um tipo de, digamos assim, de dimensão da mente, que era o que o Aldous Huxley chamava de descoberta dos antípodas mentais, o novo mundo da mente que não é conhecido. Ele próprio foi o que usou, né, que escreveu aquele livro, As Portas da Percepção, e criou a palavra psicodélico, que foi criada nos anos 50 pelo grande escritor Aldous Huxley e pelo Humphrey Osmond, um psiquiatra radicado no Canadá. Então, os psicodélicos são hoje uma espécie de, digamos assim, de carro-chefe da pesquisa no âmbito psicoterapêutico, neurocientífico e de potencialidades em desenvolvimento de estados de empatia, de criatividade. Não é à toa que o psicodélico também é associado a quase que um gênero artístico, porque dos Beatles, enfim, a pintura psicodélica, do cinema, a música, houve uma contribuição enorme para o desenvolvimento das potencialidades, enfim, visionárias, das potencialidades perceptivas em relação à imagem, a som e a outras dimensões, né? E são nesse universo que está a ayahuasca, por exemplo. Exatamente. O pessoal do Santo Daime e tal. A ayahuasca é uma mistura de duas plantas. Uma tem DMT, dimetiltriptamina, que é a mesma que também está na jurema, que é outra planta sagrada, muito importante no contexto do Nordeste, é uma entidade da Umbanda, tem toda uma religiosidade dos juremeiros, e essas plantas todas, assim como outras, possuem essa DMT, que é, assim como a cannabis, uma substância análoga à que nós temos em nós mesmos. Existe a DMT endógena, assim como existe o canabinoide endógeno. Então, a gente está, na verdade, buscando chaves químicas para potencializar dimensões que já são da nossa própria, digamos assim, do nosso próprio funcionamento neuronal e do nosso, da nossa própria psicofisiologia, né? Sim. Sim. Bom, quando éramos meninos, mas isso aí já estava passando, porque o auge disso foram os maravilhosos, grandiosos anos 60, né? Teve a Guerra do Vietnã, mas teve também a reação à Guerra do Vietnã. Um dos livros que, acho que você leu naquela época também, nossa geração toda deu, que é a Erva do Diabo, do Carlos Castaneda, que exatamente fazia o relato dessas experiências com alucinógenos lá no México, no Arizona, enfim, foram livros de referência, né? O Castaneda ele fez esse primeiro livro como uma tese de antropologia numa universidade da Califórnia, não me lembro bem qual, e ele foi acusado depois de pouca, digamos assim, pouco rigor do ponto de vista da pesquisa de campo direta, porque ficou uma certa dúvida até que ponto aquilo era literatura ou era a realidade de entrevistas com curandeiros, etc. Mas, independente dessa certa licença poética que ele teve, ele foi responsável pelo resgate
de um potencial enorme, que é o do conhecimento tradicional das plantas. Hoje em dia, a maior parte dos remédios ainda é derivado de conhecimento tradicional. Da aspirina, que era o salgueiro, né, o salix, daí o ácido salicílico, até a quina, que depois deu até como é que chama? A cloroquina, que é uma droga muito útil para uma série de coisas, não para a Covid, mas a quina, que é um excelente antifebrífugo, era bom para malária e tal, tudo derivado do conhecimento indígena. E existe até hoje uma iniciativa da Big Pharma para fazer biopirataria, para tentar obter esse conhecimento sem nenhum tipo de compensação, de restituição aos povos tradicionais, porque eles são os detentores da ciência do concreto, que é a expressão do Levi-Strauss, né? Dizia, os indígenas podem nem ter língua escrita, mas eles conhecem de forma empírica a concretude da virtude das plantas. Eles sabem não só identificar, como sabem para que serve. Então, esse saber, ele é extraordinário, e o Brasil é um dos países que tem o maior repertório desse saber ainda. A Eliana Rodrigues, que é professora da Unifesp, acabou de publicar um livro chamado Psicoativos Invisíveis, em que ela relata a potencialidade de muitos psicoativos que a ciência ainda sequer conhece. Então, a gente tem, nesse saber, uma possibilidade de aumentar o arsenal, né, o acervo da farmácia, e tem também uma possibilidade da gente estabelecer relações com populações que sabem usar essas plantas, ou seja, que não são viciadas. O tabaco é de origem indígena, mas nenhum índio ficava lá fumando 20, 40 cigarros por dia. Eles faziam um uso ritual. O tabaco era usado tanto como rapé, como usado na boca, ou fumado, mas ele era feito como medicina ou como parte de um ritual gregário muito, enfim, codificado, que impedia a sua utilização banal como uma espécie de droga do dia a dia, porque o tabaco é a droga que mais exige repetição da dose, né? 20 doses diárias ou mais. Então, a gente tem no tabaco e no álcool as piores drogas, porque as que causam dependência, causam doenças e, no caso do álcool, causa distúrbios de conduta, né? E são as drogas oficiais da civilização, são as drogas oficiais do nosso país, né? O Brasil é o maior produtor de tabaco do mundo, a maior empresa do Brasil é a empresa de produção de cerveja, os maiores bilionários brasileiros são dessa empresa. A gente tem até no brasão, né, oficial do país a flor do tabaco, né, e o ramo frutificado do café. Então, essas duas plantas são símbolos da própria identidade nacional. Legal. Houve uma vez um senador, era o Jefferson Pérez, do PDT do Amazonas, que propôs substituir o tabaco pelo guaraná. Mas a proposta nem foi levada à votação no Congresso, soou como piada quase. E realmente o guaraná seria muito mais, enfim, interessante como droga do que o tabaco. Mas, enfim, essa é a nossa história e a gente precisaria ter agora a recuperação desse potencial da ciência do concreto indígena sem deixá-la, enfim, ser capturada pela voracidade capitalista da Big Pharma, né? Para encerrar, Henrique, fantástica entrevista, todo mundo gostando demais, o que quer dizer o seguinte, que você será convocado para novas conversas aqui, com certeza, espero que você possa. Cecília Manso mandando a saudação dela para você aqui. Uma última questão, qual é a relevância desse movimento organizado pela legalização da maconha e sobretudo, né, dessas marchas da maconha que se incorporaram ao calendário político e dos movimentos sociais no país ao longo dos anos e que operam, por exemplo, agora teve em Salvador repressão violenta contra a marcha da maconha lá. Em São Paulo, elas são praticamente liberadas há muitos anos. Qual a relevância deste movimento popular pela liberação da maconha, na sua visão? Eu acho que é decisiva. Sem esse movimento, não teríamos a situação atual.
Eu estive em praticamente todas, inclusive fui talvez o pioneiro. Em 86 eu fui candidato a deputado federal para constituinte, para defender a legalização. Na época fomos todos presos, etc. E em 2011, com a repressão à marcha de São Paulo, o STF definiu que é um direito constitucional defender a mudança da legislação. Então, hoje as marchas são uma conquista democrática fundamental da sociedade em geral e, sobretudo, da sua parcela mais, enfim, mais vulnerável, mais reprimida, que é a juventude negra de periferia, que é, obviamente, o setor que está inchando o sistema penal, aonde jovens que simplesmente consomem maconha são enquadrados como traficantes, já são hoje o maior, enfim, motivo de encarceramento, no caso, inclusive, de mulheres, é mais de 50%, e isso tudo deveria ser completamente revisto, com anistia para essas pessoas que não estão envolvidas em violência nem no crime organizado, como ocorreu em Nova York, que anistiou os que tinham sido presos só por consumo de maconha antes. Agora, tem uma coisa importante da gente fazer um balanço, que é o fato de que não é parte da unanimidade do movimento social progressista e de esquerda essa bandeira. A esquerda sempre foi, por um lado, negligente e, por outro lado, cúmplice do proibicionismo. Então, isso é importante de se lembrar, porque a China ou Cuba são países que proíbem de uma forma violenta o uso de qualquer uma dessas substâncias, exceto álcool e tabaco. Então, por exemplo, Cuba, que tem uma indústria farmacêutica importante, poderia ser grande pioneira do desenvolvimento dos produtos farmacêuticos canábicos. Não é. Não fez igual ao Mujica, do Uruguai, que foi um herói da esquerda, porque ele conseguiu romper esse conservadorismo que um orientando meu desenvolveu até um mestrado, o Júlio Delmanto, que ele publicou sobre o título de Camaradas Caretas, porque a tradição da esquerda, sobretudo vinculada ao que a gente chama de stalinismo, a origem, enfim, do sistema soviético, era avessa às liberdades culturais, às liberdades de autodeterminação do corpo, e, infelizmente, continuam até hoje assim. Tem, inclusive, vários setores de esquerda que são contra a bandeira da legalização. Felizmente, a maioria não. A maioria evoluiu muito bem e está hoje encabeçando essa luta como uma luta essencial da agenda democrática da sociedade brasileira. Mas essa é uma discussão que a gente poderia aprofundar, porque há também na Rússia, no período do czarismo, a proibição do álcool, que os bolcheviques mantiveram até 1923. Olha só. Com a ilusão de que era possível abolir o álcool da sociedade. Inclusive o Trotsky, que eu admiro muito, mas que nesse ponto eu acho que foi completamente equivocado, que era de achar que o álcool ia ser abolido por um decreto administrativo, né? Então esse é um tema que eu acho que a gente pode depois desenvolver melhor numa outra conversa. Tema para o nosso próximo encontro, então, que haverá com toda certeza. Henrique, adorei matar a saudade de você. Ótima conversa, realmente todo mundo curtiu demais. Até a próxima vez. Boa semana para ti. Abração. Para você também, Mauro, também adorei. Espero que a gente se reencontre em breve, por aqui ou pessoalmente também. É isso aí. Abração.